Agora eu vou te apresentar os tipos de frações. É importante conhecer a estrutura da fração e o nome, né, que é dado a ela dependendo da forma como ela aparece, porque pode ser que em algum exercício ou outro apareça o tipo da fração, né, o nome que é dado para aquele tipo da fração. Nós temos 4 tipos para considerar: fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração mista. Vou te mostrar cada um desses tipos e a sua definição. Vamos lá para a primeira. Fração própria. São frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representam um número menor do que um inteiro. Coloquei aqui alguns exemplos: 2/7, 5/8, 1/2. Então, quando a gente estiver falando de uma fração própria, a fração própria é aquela em que o numerador, ou seja, a parte de cima, é menor do que o denominador. E ela representa um número decimal menor do que o inteiro. O que é um número menor do que o inteiro? Um número do tipo 0, alguma coisa, né? Se você, por exemplo, dividir aqui 1 por 2, você vai chegar em 0,5, tá bom? Então isso é uma fração própria. A fração imprópria é o contrário, é quando você tem um numerador maior do que o denominador. Então, na fração imprópria, o numerador ele é maior do que o denominador e automaticamente ele representa um número maior do que um inteiro. Mas também pode acontecer dele ser igual, pode acontecer também do numerador ser igual ao denominador, que representa exatamente um inteiro. E nesses dois casos nós estamos falando de frações impróprias. Então, olha só, fração imprópria é aquela em que o numerador ele é maior ou igual ao denominador, ou seja, representa um número maior do que um inteiro ou representa um inteiro, tá bom? Outro tipo de fração é a fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, representam um inteiro escrito na forma de fração. Então, quando você tiver o seu numerador múltiplo do seu denominador, você está falando aí de uma fração aparente. E por fim, nós temos aqui a fração mista. A fração mista é aquela que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. O que significa uma parte inteira e uma parte fracionária? Vou te dar um exemplo contextualizado para você entender bem. Imagina que você tem uma barra de chocolate, na verdade você tem 2 barras de chocolate. E aí você repartiu cada uma dessas barras em 3 pedacinhos. Só que na primeira barra você comeu os 3 quadradinhos. Então você comeu a barra inteira, é a sua parte inteira do número misto. Na segunda barra de chocolate, que você dividiu em 3 partes, você só comeu uma parte. Então você comeu 1/3 da barra. Então você tem 1 inteiro, que é a barra que você comeu toda, e 1 pedacinho, que é 1/3 da segunda barra. Então você tem 1 inteiro e 1/3. Isso é uma representação na forma de fração mista, tá bom? A forma como se escreve é assim. Observe o seguinte, o número 1 aqui, nesse meu exemplo, que é 1 inteiro e 2/6, o 1, ele está bem no meio da linha, né, que divide a fração, para te mostrar que eu não estou multiplicando o 1 pelo 2, por exemplo. Isso é uma fração mista, é 1 inteiro separado e 2/6. Tranquilo? Então esses são os 4 tipos de frações. Agora a gente vai falar sobre as frações equivalentes. O que significa frações equivalentes? São frações que têm o mesmo resultado ou o mesmo valor, só que são escritas de formas diferentes. Tá? Vou fazer aqui a leitura da definição e vou te mostrar em exemplos práticos como isso funciona. 2 ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas de frações equivalentes. Então vamos entender. Imagina que você tem 2, vou até colocar um exemplo aqui no quadro para ficar claro. Olha só, você tem aqui essa fração que é 1/2 e você tem aqui essa fração que é 2/4. Eu vou fazer um desenho para ilustrar as duas situações para você compreender bem. Então, vou fazer aqui um retângulo que vai representar a minha primeira fração. Olha só, aqui está o meu inteiro, né? E eu vou dividir em 2 partes e vou colorir uma parte. Isso aqui representa, esse desenho representa essa primeira fração, 1/2. Vou fazer um desenho para ilustrar agora a minha segunda fração. Tenho aqui o meu retângulo, vou até fazer do mesmo desenho para você compreender bem. E vou repartir agora em 4 partes. 1, 2, 3, 4 partes. Só que eu vou colorir agora 2 partes. 1, 2. Agora, se você observar bem, você vai notar que a representação ou a parte considerada é exatamente a mesma, olha. Ela começou aqui e ela terminou aqui.
Olha só, tem o mesmo tamanho, então imagina, vamos imaginar que isso aqui é a barra de chocolate. Nesse primeiro exemplo, você dividiu ela em duas partes e comeu metade. Nesse segundo exemplo, você pegou a mesma barra de chocolate, só que agora repartiu em 4 pedaços e comeu 2 pedaços. Só que esses 2 pedaços representam a mesma parte dessa daqui. Então, ou seja, essas duas frações são o que a gente chama de frações equivalentes, porque elas representam a mesma parte do todo, a mesma parte do seu inteiro, tá bom? Só que elas estão escritas com números diferentes, beleza? Então, olha só, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. O que significa isso? Para a gente chegar, por exemplo, eu estou nessa fração, para chegar nessa, eu vou multiplicar. Então, daqui, ó, esse número, do 1 para o 2, eu multipliquei por 2, e aí eu tenho que multiplicar a parte de baixo pelo mesmo valor, também multipliquei por 2. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Chegando assim na fração equivalente, fazendo uma operação, nesse caso foi de multiplicação. E como que seria a parte de divisão? O processo inverso. Vamos supor que você tem essa fração primeiro e você quer chegar nessa. Para fazer o processo inverso, é só você dividir. Então, por exemplo, para chegar dessa fração nessa, basta você dividir por 2. Tá vendo? Então, para chegar dessa fração nessa, basta você dividir por 2. Então, você pode fazer tanto o processo indo, multiplicando da menor para maior, como voltando da maior para menor, obtendo assim o que a gente chama de frações equivalentes. Beleza? Olha só, vou fazer aqui com você esses exemplos, que são exemplos para a gente obter as frações equivalentes, ou na verdade verificar se as frações são equivalentes, fazendo essas operações, ou de multiplicação ou de divisão, dependendo da ordem com que ela aparece. Eu vou seguir aqui a ordem com que ela foi dada para resolver. Então o enunciado fala assim: verifique se as frações a seguir são equivalentes. Então vamos lá. Na letra A, o que a gente tem? Letra A, nós temos 2/7 e 6/21. Bom, nós já sabemos que as frações, para elas serem equivalentes, elas têm que representar a mesma parte do todo. Só que aqui, observa, denominador 21, vai dar muito trabalho fazer um desenho, dividir em 21 partes, colocar 6 partes. Então, já vai começar a amadurecer, vamos começar a fazer isso de uma forma um pouco mais prática, que são feitas com as operações, ou de multiplicação ou divisão, assim como está aqui na explicação. Ó. Então, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à dada. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Para obter as frações equivalentes, nós vamos usar as operações ou de multiplicação ou de divisão, dependendo da forma como ela está apresentada para a gente. Então, olha só, 2/7 e 6/21. Se essas frações forem equivalentes, isso aqui tem que acontecer, ó. Dessa fração para chegar nessa, eu preciso multiplicar por 3. Por quê? 2 vezes 3, 6. E esse daqui de baixo, do 7 para chegar no 21, eu também tenho que multiplicar por 3. Porque 7 vezes 3 é 21. Então, sim, essas frações são equivalentes. Porque eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número diferente de zero. Tem que ser um mesmo número e tem que ser diferente de zero. Então, nesse exemplo aqui, sim, as frações são equivalentes. Vamos lá. Letra B. Na letra B nós temos 5/9 e 15/18. Vamos lá. Do 5 para chegar no 15, a gente precisa multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Do 9 para chegar no 18, a gente tem que multiplicar por 2. Então, olha esse caso. Nesse caso, essas frações não são equivalentes. Por quê? Dessa aqui para chegar nessa, os números que nós utilizamos para multiplicar o numerador e o denominador, olha, são diferentes. Aqui eu multipliquei por 3 e aqui por 2. Então, nesse caso, não, as frações não são equivalentes.
tá bom? E por fim, letra C, nós temos a fração 3 décimos e 21 sobre 70. Vamos lá. Do 3 para chegar no 21, a gente tem que multiplicar por 7. E do 10 para chegar no 70, a gente também multiplica por 7. Então, observe, para chegar na fração da direita, eu multipliquei o numerador e o denominador por um mesmo número. Como nós multiplicamos por um mesmo número, nós dizemos que sim, essas frações são equivalentes. Então, tá vendo? O processo em si é bem tranquilo, é só mesmo ter a tabuada, né, digamos, na ponta da língua, porque você já consegue olhar para os números e verificar por qual ele foi multiplicado e verificar se você usou o mesmo número no numerador como no denominador, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, eu vou te mostrar, ou eu vou, na verdade, formalizar o conceito de simplificação de fração. Simplificação de fração nada mais é do que uma fração equivalente. Só que aqui ela tem uma parte específica porque a gente vai reduzir a fração. Como assim reduzir? Eu vou te dar uma fração agora maior, com números maiores, e você vai obter frações com números menores. Por isso que a ideia é de simplificar. E essa parte é extremamente importante, por quê? O que acontece? Em muitos exercícios, principalmente questões de múltipla escolha, que as respostas são dadas na forma de fração, as respostas estão escritas com frações simplificadas. Então, às vezes, o aluno faz o exercício, acerta o exercício, tá certinho, só que a fração que ele obteve pode ser reduzida ou pode ser simplificada. E aí, por algum motivo, ele não simplifica, vai olhar nas alternativas, não tem uma resposta igual a que ele achou. Aí ele pensa que a questão está errada, mas não tá. Faltou simplificar a fração, tá bom? Então vamos para a definição. Simplificar uma fração significa escrever outra fração equivalente à dada com números menores em seus termos. Então essa é a ideia de simplificação. Reduzir os números, escrever a fração com números menores. Quando uma fração não pode ser mais simplificada, nós dizemos que ela está escrita na forma irredutível. Então esse é o nome dado para uma fração em que você simplificou ela o máximo possível até chegar no momento que não tem como simplificar mais, que é chamada de forma irredutível. Um macete legal aqui para você saber se você já chegou na forma irredutível de uma fração. Verifica se os elementos que sobraram são números primos. Se você chegar numa fração em que você obteve números primos, não tem como simplificar mais, ela já está na forma irredutível. E por quê? Quando você chega em números primos, lembra lá do capítulo de divisibilidade? Números primos só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Dividir por 1 não vai fazer nenhuma diferença. E você pode dividir então pelo próprio número. Então, quando você chega ali em 2 números primos diferentes, não tem como simplificar mais, tá bom? Então, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1, né? Não adianta dividir por 1, porque não vai alterar em nada, e então você divide por um número maior do que 1, o numerador e o denominador, para chegar na fração equivalente simplificada, tá bom? Agora eu vou fazer com você 4 exemplos, 4 letrinhas que eu coloquei, para a gente poder entender esse conceito de fração irredutível, tá? Então vamos lá. Simplifique as frações até obter uma fração irredutível. Então vamos lá. Na letra A a gente tem 20 sobre 30. Então vamos simplificar essas frações. Letra A, 20 sobre 30. Aqui, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando você for simplificar a sua fração, você pode simplificar ela direto. O que significa isso? Achar o MDC, ou seja, achar o máximo divisor comum da sua fração e já dividir o valor por ele. Ou você pode ir simplificando aos poucos. Vai lembrando lá dos números primos. O primeiro número primo é 2, vou tentar dividir por 2. O próximo é 3, vou tentar dividir por 3. Lembra também dos critérios de divisibilidade. Vai te ajudar demais. Esse número aqui tem determinada característica, então eu vou usar esse critério para poder simplificar. Então você pode fazer das duas formas. Ou você encontra o máximo divisor comum e já divide direto, ou você vai dividindo aos poucos usando os números primos, tá bom? Vou fazer aqui primeiro bem passo a passo para você entender. Bom, aqui eu vou começar dividindo por 2.
Por que eu vou dividir por 2? Porque só de olhar para esses dois números dá para ver que eles são pares. Então, né, 20 é par e 30 é par, dá para dividir por 2. Vamos lá. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. Bom, agora eu consigo dividir esses números aqui por 5. De novo, lá do critério de divisibilidade. Por que eu sei que dá para dividir por 5? Porque quando o número termina em 0 ou 5, ele pode ser dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. 15 dividido por 5, 3. Agora, olha, nós chegamos em dois números primos, tá vendo? 2 e 3. O 2 só pode ser dividido por 2 e o 3 só pode ser dividido por 3. Então, não tem como simplificar mais. Por isso que a gente diz que essa fração é uma fração irredutível. Não tem como reduzir mais. Isso que eu fiz, essa forma que eu fiz, foi a representação dividindo passo a passo, usando ali os números primos. O que seria dividir direto? Seria fazer isso aqui, ó. Você vir daqui direto para cá e daqui direto para cá, dividindo isso aqui por 10. Porque nesse caso 10 é o máximo divisor comum, que é 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 20 dividido por 10, 2. 30 dividido por 10, 3. Então esse é o caso que eu falei que você pode fazer a divisão direto. Se você já achar o máximo divisor comum, já divide direto e chega na fração irredutível. Tá bom? Vamos continuar? Letra B. Na letra B nós temos 12 sobre 20. Então aqui de modo similar, se você conseguir olhar para esses números e já pensar em um número que de cara você consegue dividir, pode fazer. Mas se não, pode dividir no passo a passo que também vai dar certo. Vou começar aqui por 2. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. E vou dividir aqui por 2 de novo. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Olha, chegamos em 3 quintos. 3 quintos são números primos, não tem como simplificar mais. Dizemos aqui que a fração já está irredutível. E fim. Ah, e poderia fazer direto? Poderia. Poderia dividir os dois números aqui direto por quanto? Pelo máximo divisor comum, que nesse caso é 2 vezes 2, 4. Então, se eu dividir aqui direto por 4, você já chega na fração irredutível. Letra C. Letra C a gente tem 14 sobre 21. Aqui eu vou dividir o numerador e o denominador por 7. 14 dividido por 7, 2. 21 dividido por 7, 3. De novo, acabou. 2 terços, números primos, não simplifica mais. E letra D, 16 sobre 40. Vamos lá, vou fazendo passo a passo. Vou dividir aqui primeiro por 2, porque eu sei que esses números são números pares. 16 dividido por 2, 8. 40 dividido por 2, 20. Não terminou, dá para dividir mais. Número par, divide por 2 de novo. 8 dividido por 2, 4. 20 dividido por 2, 10. Ainda não acabou, consigo dividir mais uma vez por 2 de novo. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Agora terminou. Chegamos em números primos, não tem como simplificar mais. Ou você poderia ter ido direto. Simplificar direto por quanto? Por 8. Que é 2 vezes 2 vezes 2. Se você dividir por 8, também chegaria. Ó, 16 dividido por 8, 2. 40 dividido por 8, 5. Então, essas aqui são as formas de você encontrar as frações irredutíveis usando, né, o processo de divisão. Beleza? Vamos continuar? Agora eu vou te mostrar a parte das frações decimais. Lembra lá no comecinho desse capítulo, quando eu estava te apresentando a forma como as frações são lidas? E eu te disse que tinha uma parte que é quando você divide o denominador da fração, né? Ou quando você divide o seu inteiro em 10 partes. Nós estamos falando de frações decimais, que eu falei que ela era extremamente importante. Aqui eu vou formalizar com você esses conceitos das frações decimais. Então vamos lá. Vamos para a definição primeiro. Chama-se fração decimal toda fração em que o denominador é uma potência de 10,
com o expoente não nulo, ou seja, 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Então, sempre que você dividiu o seu inteiro, você pegou o seu inteiro, dividiu ele em partes que correspondem à potência de base 10, você está falando aí de uma fração decimal, tá bom? Coloquei aqui alguns exemplos só para contextualizar a situação. 7 balas em um pote de 10 balas. Então, observa, as balas estão divididas em 10. Você considerou 7, então você tem 7 décimos. 39 centímetros em 1 metro de fita. 39 sobre 100, 39 centésimos. 873 gramas em 1 quilo de carne. 873 milésimos, que é quando o seu denominador é 1000. Então, essas são as frações decimais. O que eu vou te mostrar daqui para frente é como transformar uma fração decimal para um número decimal e o inverso também, como transformar um número decimal em uma fração decimal, tá bom? As frações decimais, a gente tem um tipo de macetezinho para poder passar para os números decimais que ajuda muito. É o que eu vou te mostrar aqui agora, olha só. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, basta escrevermos o numerador e contarmos da direita para a esquerda tantos algarismos quantos forem os zeros do denominador e colocarmos a vírgula. Se for necessário, acrescentamos zeros. Eu sei que quando a gente faz essa leitura dessa definição parece uma coisa extremamente complicada, mas não é. Eu gosto de colocar a definição primeiro, mas logo em seguida eu vou fazer aqui os exemplos para te mostrar, tá bom? Então fica tranquilo que é bem simples o processo em si. Só que na hora que a gente vai colocar a representação, né, parece uma coisa mais complicada, mas não é não. Olha só, então qual que é a ideia? Eu quero transformar uma fração decimal em um número decimal. O que é número decimal? São números com vírgula. Então, quando você tem um número, uma vírgula e continua um outro número logo depois, a gente está falando de um número decimal. Então, por exemplo, como que a gente transforma essa fração 37 décimos nesse número decimal 3,7? Eu vou traduzir o que está aqui fazendo a conta para você ver. Então, olha só. 37 sobre 10. O que você vai fazer? Olha como está na definição. Escrevemos o numerador. Então, primeiro escrevemos o numerador. 37. E contamos da direita para a esquerda tantos algarismos quantos forem os zeros do denominador. Quantos zeros tem o meu denominador? Só tem um zero, é o número 10. Então, vou contar da direita para a esquerda uma casa. O 37, a vírgula, sempre fica aqui, depois do último número. Então, você conta uma casa para trás e acrescenta sua vírgula. Pronto. Então, 37 décimos na forma de decimal é 3,7. Olha o próximo exemplo. 1905 dividido por 100. Como que vai ficar isso? Você vai escrever o número 1905. Lembra que a vírgula está sempre aqui. Agora conta. 1, 2. 2 zeros, que é o número 100. E conta 1, 2. Duas casas para trás. 19,05. E o próximo, 47 sobre 1000. 47 sobre 1000 é igual. O que a gente vai fazer? Escreve o numerador do jeito que ele está e conta quantas casas eu tenho, quantos zeros eu tenho aqui no meu denominador. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Lembra que a vírgula sempre fica na última casa. Conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3 e coloca só a vírgula. Mas olha só esse caso. Ficou um espaço vago entre a vírgula e o primeiro número aqui, que é o 4, e ficou esse espaço antes da vírgula. Nos outros exemplos, tinha números antes. Então, olha como eu escrevi aqui, ó. Se for necessário, acrescentamos zeros. É aqui que a gente vai fazer isso. Você vai acrescentar um zero aqui e vai acrescentar um zero aqui. Então, 47 milésimos é o mesmo que 0,0047. Tranquilo? Então, essa parte nós passamos a fração decimal para um número decimal. Agora a gente vai fazer o processo inverso. Nós vamos transformar os números decimais em frações decimais. E para que a gente faz essa transformação? Porque depende da forma como o exercício vem cobrando. Às vezes ele vem na forma de fração, às vezes ele vem na forma de decimal. Então você tem que verificar ali qual é a melhor forma para se trabalhar com o número. Então é importante fazer essas mudanças, né? Fazer essas transformações. Então agora eu vou fazer com você o processo inverso, que é pegar o número que está na forma de decimal
e passar ele para a fração. Olha como é que fica aqui na leitura. Para transformar um número decimal em uma fração decimal, escrevemos no numerador o número dado, desconsiderando a vírgula, e no denominador o número 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado. De novo, a gente faz essa leitura, parece uma coisa complicada, mas não é. Vou fazer a operação aqui para você acompanhar. Então, olha só, vamos transformar 1,7 numa fração decimal. O que a definição me diz? Ó, escrevemos no numerador o número dado, desconsiderando a vírgula. Então, aqui eu vou escrever o 1 acompanhado do 7, que é literalmente o 17. Aí você vai passar um tracinho e vai colocar o número 1 aqui embaixo. Agora você vai contar quantos números você tem após a vírgula. Ó, minha vírgula está aqui. Após a vírgula tem um número, que é o número 7. Um número corresponde a um zero. Por isso que fica 17 sobre 10. Então você conta quantas casas tem após a vírgula e transforma isso em zero, tá bom? À direita do número 1 você acrescenta a quantidade de zeros de acordo com o número de casas decimais. Beleza? Próximo. O próximo é 0,031. Como que vai ficar isso aqui? Escreve o número desconsiderando a vírgula. Se eu escrever esse número desconsiderando a vírgula, ele ficaria assim, ó, 0031. Só que esses zeros aqui à esquerda, como não tem vírgula, não faz sentido. Então você pode apagar esses zeros e escrever só o 31. Beleza? Passa o tracinho, coloca o 1 aqui no denominador e conta. Quantas casas a gente tem após a vírgula? 1, 2, 3 casas após a vírgula. Então, isso vai ser transformado em 3 zeros. Então, isso é 31 milésimos. E, por fim, eu tenho o número 23,49. Como vai ficar isso daqui? Escreve o número desconsiderando a vírgula. Então, eu tenho aqui 23,49, que vira 2.349. Passo o tracinho, coloco um aqui embaixo e conta. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho 2 casas após a vírgula. 2 casas corresponde a 2 zeros. Então, isso ficou 2.349 centésimos. Bem tranquilo, né? Então, aqui a gente fez a transformação. Nós passamos de fração para decimal e de decimal para fração. Eu mostrei para você como a gente transforma número decimal em fração e como a gente passa a fração para decimal, só que sempre com as frações escritas como potência de base 10. E quando a fração não está escrita como potência de base 10? Quando eu tenho, por exemplo, a fração 7/8, a fração 7/11, são frações que têm a sua representação na forma decimal, mas ela não está escrita na forma de potência de base 10. Então agora eu vou te mostrar como que a gente faz essa transformação mesmo não tendo a fração escrita na forma de base 10, na forma de fração com potência de base 10. Então, olha só, para determinar o número decimal correspondente a uma fração qualquer, basta dividir o numerador pelo denominador. Simples assim. Na fração de potência de base 10, né, onde o denominador é uma potência de base 10, você também pode usar essa ideia de dividir o numerador pelo denominador. Também vai chegar no resultado. Só que com a técnica que eu te ensinei de deslocar a vírgula, contar os zeros, é bem mais rápido e mais fácil. Só que aqui, quando a gente não tem isso, tem que transformar também. Então aqui eu vou fazer o primeiro exemplo para você ver. Então olha só, 7/8 é uma fração, não está escrita com denominador de potência de base 10, o denominador aqui é 8, mas ela tem sim a sua representação decimal. O que você vai fazer então? Vamos lá. 7/8. Você vai dividir 7 dividido, deixa eu arredar aqui um pouquinho, que eu preciso acrescentar um zero. Então, eu tenho 7 dividido por 8. O que a gente faz? Bom, 7 dividido por 8 não é possível, 7 é menor do que o 8. Então, você acrescenta um zero, uma vírgula e acrescenta um zero aqui. Ficou 70 dividido por 8. 70 dividido por 8 vai ficar 8. 8 vezes 8, 64. 70 menos 64, 6. O 6 também não dá para dividir por 8 porque ele é menor. Acrescenta um zero, fica 60. 60 dividido por 8, 7. 7 vezes 8, 56. 60 menos 56, 4.
Acrescento mais um zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Pronto. Fizemos a divisão, né, do numerador pelo denominador, chegando nesse número. Então, essa forma de fração também pode ser escrita na forma decimal como 0,875. E assim você vai fazer para todos os outros casos. Eu vou ter casos em que a divisão ela vai parar ali num certo momento. O que é parar? Igual nesse caso, chegamos em 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8 é 40, olha só, meu resto zero. Quando você chegou ali nesse resto zero, você terminou a sua divisão, não tem mais o que fazer. Chegou no número correspondente decimal dela. Só que vão ter casos, tipo esse, ó, 5 sextos. Quando você for dividir o 5 pelo 6, você vai ver que ele não vai terminar. Então, você vai representar com uma reticências, né? Vou fazer esse exemplo aqui para você ver. Então, olha só. A gente tem 5 sextos. Quero representar 5 sextos na forma de decimal. Só que como não está escrito como denominador de potência de base 10, a gente vai dividir. Então, vamos lá. 5 dividido por 6. 5 dividido por 6 não é possível porque o 5 é menor do que o 6. Acrescenta um zero, uma vírgula e acrescenta um zero do lado de cá. 50 dividido por 6, 8. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2. 2 é menor do que o 6, acrescenta um zero. 20 dividido por 6 é 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Acrescento de novo um zero. 20 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, 2. Aqui você já consegue observar um padrão. Olha, esse padrão se repetiu aqui e aqui. Se eu acrescentar um zero de novo, ele vai virar 20. Que ao ser dividido por 6, vai dar 3. Que vai restar em 18 e vai ter um outro resto, 2. Então, esse padrão aqui ele vai se repetir infinitamente. É nesse momento que você observa o padrão e coloca aqui reticências. Então, esse número fracionado, essa fração, pode ser escrita na forma decimal como 0,833, e aí você coloca reticências para mostrar que continua, mas você também pode escrever essa fração assim, ó, 0,83, e você vai colocar uma barra em cima do 3, é só uma barrinha, é um risquinho mesmo, em cima só do 3. Por quê? Porque é só o 3 que vai ficar se repetindo. O 3 a gente chama de período, o 8 seria meu anteperíodo. Tranquilo? Nesses dois exemplos é a mesma ideia. Você vai dividir o 9 pelo 4, vai chegar nesse número decimal, 7 sobre 11 vai chegar nesse número que também tem esse padrão. E aí aqui você poderia representar, por exemplo, como 0,63, só que observa aqui, a barrinha ia ficar em cima do 63. Por quê? Ó, 63, 63, 63, o número que se repete tem 2 dígitos. Tranquilo? Nesse caso, como eu fiz aqui os dois exemplos, eu quero te mostrar agora o que significa dízima periódica simples e dízima periódica composta. A dízima periódica é essa parte que fica logo após a vírgula. Então, eu vou te mostrar os dois casos. Vamos lá para a definição. Dízimas periódicas simples é quando a parte decimal do número não exato é formada apenas pelo período. Então, por exemplo, 0,15. O período é 15, isso aqui iria ficar 0,15, 15, 15, 15, 15. Então, é uma dízima periódica simples. Olha aqui no meu exemplo. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Ó, 0,636363. Eu já sei que o próximo número vai ser 63. 63. É uma dízima periódica simples. Logo após a vírgula já começa a aparecer o meu padrão. Agora, nós temos também as dízimas periódicas compostas, que é o quê? Que é quando a parte decimal do número decimal não exato possui uma parte que não se repete antes do período. Essa parte recebe o nome de anteperíodo. Por exemplo, aqui eu tenho 1,43. Só que tá vendo que tem uma barrinha em cima do 3? Então, na verdade, esse número é 1,43333. O 3, que é o número que se repete, recebe o nome de período.
O 4, que é a parte que vem antes do 3, que não se repete, é chamada de anteperíodo. No exemplo que eu fiz aqui com você, eu tenho uma dízima periódica composta. Por que ela é uma dízima periódica composta? Porque antes do 3, que é a parte que se repete, que é o período, eu tenho o 8, que é a parte que não se repete, que é chamada de anteperíodo. Assim a gente fecha então essa parte de dízima periódica simples e dízima periódica composta.